Eu fiz, assim, eu acho que a ideia aqui é ser um pouco mais. Eu sou professor hoje, quero que seja menos aula e mais é, conversa, né? Mas, de qualquer forma, eu preparei alguns slides, queria saber se, o clássico, vocês estão vendo a minha tela. É, eu estou compartilhando uma apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Beleza. É, depois eu mando o link aqui. Então eu vou falar de algumas coisas. Tem links por toda a apresentação. Eu queria fazer primeiro uma apresentação super prática, assim, de algumas ferramentas que eu acho que a gente que eu Nada, tenho me usado colocaram numa reunião lá do e que Paraná. eu tenho visto colegas usando Associação no de dia a Rádio. dia. Kaique me Acho que mandou que eu tinha de tem alguém participar. com o microfone Não, ligado. você falar e eu acabei de desligar. É, Bom, então eu vou Ah, falar um recebi pouco R$ 100 da sobre rádio. algumas das Eu ferramentas paguei que eu pra tenho ouvir. usado, e aí eu acho que, como eu falei, É dos 500 nada, hein? E o resto do gasolina. pronto. Ó. É, eu só me apresentando rapidamente, eu sou jornalista de formação. Eu comecei meu primeiro emprego em 1999, foi em rádio. Trabalhei na Transamérica, em Brasília. Trabalhei na Escola Brasil, trabalhei bastante em rádio. Ah, Trabalhei em revista, jornal, redação de startup digital. Passei um tempo nos Estados Unidos, onde eu aprendi a programar, e desde então eu sou barra programador, programador barra jornalista. Tem alguém com o microfone aberto, se puder desligar, Anderson. Se puder montar o microfone, por favor. Ou o admin da Tiff, sala puder mutar quem as que tá de admin pessoas. da sala aqui? É, quem é que é o host da sessão? Bom, enfim. É, mas eu trabalho muito com tecnologia, não só escrevendo sobre, né? Sou jornalista há muito tempo cobrindo tecnologia, mas ultimamente também trabalhando, dando aula. Eu dou aula de machine learning aplicado ao jornalismo e trabalhei no INSPER, faz 5 anos, quase 6 anos que eu dou aula no INSPER, aqui em São Paulo. Fui coordenador de uma pós-graduação em jornalismo de dados. E desde o ano passado tenho escrito mais, feito colunas, tem uma coluna em vídeo que chama IA Modo de Usar, no Invest News, um pouco produzindo um conteúdo sobre como usar isso no nosso dia a dia. É, Falar muito rapidamente aqui, a ideia aqui é ser breve com algumas ferramentas, né? Então eu acho que as ferramentas que eu tenho usado de IA um pouco para ter ideia de pauta, para pesquisar, para escrever roteiro, editar texto, e algumas dessas ferramentas certamente vocês conhecem, outras menos, mas eu imagino que muitos de vocês tenham meio que um FOMO. Vocês já devem ter visto, rola muito no LinkedIn essas coisas de tipo as ferramentas legais para fazer tal coisa. É um monte de coisa que, sei lá, nunca ouvi falar. E parece que todo dia tem alguma ferramenta nova. E é normal a gente ficar meio agoniado de será que eu, né, tô por dentro de tudo que está sendo lançado? E na verdade, as ferramentas mais básicas, elas permitem fazer muita coisa, né? É, Se você for usar o ChatGPT ou o Gemini ou o DeepSeek, mais o ChatGPT hoje é uma ferramenta multiuso, né? Então acho que ele resolve quase todos os seus problemas em termos de IA. E aí só falando, né? Quando eu falo de IA hoje, a gente está falando de IA generativa, basicamente, né? Porque inteligência artificial é um assunto que, enfim, desde os anos 50 a gente fala. IA a gente usa no nosso IA é algoritmo de recomendação, é o Waze, enfim, cálculo de seguro, várias coisas. Mas quando a gente está falando de IA aqui no nosso contexto, especialmente de produção de conteúdo, a gente está falando de chat
GPT para cá, que é a capacidade, né, de computadores, de sistemas de computador, de algoritmos produzirem algo. É claro que essa não é uma aula teórica, a gente não vai falar muito sobre aspectos específicos das ferramentas, da lógica matemática dos modelos, né? Mas, como eu falei, eu quero focar aqui um pouco nas ferramentas. E um negócio que eu tenho visto ainda, as pessoas ainda chegam e falam assim: Ah, Pedro, como é que faz? Quais são os segredos de um bom prompt? Eu quero interagir com esse negócio para ele me ajudar a escrever um roteiro, fazer um primeiro rascunho de reportagem, ajudar em ideias de entrevista. E, e, na verdade não tem muito segredo, não tem nenhuma dica muito específica escondida. Hoje em dia os modelos eles estão cada vez melhores em entender qual que é a intenção do usuário. Então se você conversar com ele, você consegue chegar até onde você quer. Mas eu diria, eu deixei um vídeo aqui, se vocês quiserem olhar depois, com alguns detalhes maiores, mas eu acho que é relevante aqui pensar um pouco quando você for escrever falar com uma inteligência artificial, pensar um pouco na persona, né? Ou, assim, você está assumindo um papel que você quer interagir, você quer falar com um especialista em jornalismo, alguém de marketing, alguma outra coisa. Qual que é o público que você quer? Então, se você quer escrever um roteiro, alguma mensagem, você tem que deixar claro qual que é o tipo de formato que você quer. E, obviamente, se você tiver alguns exemplos, né, hoje em dia o que a gente chama de janela de contexto é muito maior. Você pode passar no seu prompt um monte de coisa. Então, você pode passar 5 exemplos de roteiro que você fez, e pedir para ele, baseado nesse assunto e baseado nesses exemplos de roteiro, para ele fazer alguma coisa mais ou menos na mesma linha. Né? Então, sempre falar o formato, ó, eu quero que você faça um negócio que é uma tabelinha, que eles estão ficando muito bons hoje, né? Hoje eu falei, eu gravo vídeos também. Então, eu posso pedir o output para ele, faça uma tabela, uma coluna é o texto narrado e dê sugestões de imagens para cobertura nessa segunda coluna aqui. E ele, obviamente, enfim, nem tudo é aproveitável, mas ele pode te ajudar se você tem aquele bloqueio, né, de não conseguir ter muita inspiração às vezes. Obviamente, é importante checar as fontes, né? Quando você escreve alguma coisa, ele dá uma resposta. Hoje em dia, ao contrário do que era, né, no início do chat GPT, ele faz uma busca na internet antes de dar uma resposta e você consegue ver quais as fontes que ele checou. Hoje em dia, o problema da alucinação é muito menor do que era até um ano atrás. Então, não é que, obviamente, você pode copiar e colar os resultados, mas eu acho que as pessoas que ficaram meio receosas de usar IA por ter um problema de informação errada, justa, com justiça, né? Um ano atrás ou alguns meses atrás, eu sugiro voltar um pouco de novo nas ferramentas, ligar sempre aquele modo search ali e ver que a qualidade melhorou bastante, especialmente dos principais modelos, o ChatGPT, o Gemini, etc. É, não sei se alguém aqui já usou um feature que chama Deep Research, que é, enfim, do ChatGPT. Agora ele está disponível também para usuários gratuitos, mas é incrível. Ele, assim, você consegue fazer pesquisas super aprofundadas, às vezes demora mais de 10 minutos para ele dar a resposta. E são respostas que é quase que um TCC, assim. Eu dou aula na pós-graduação e eu já vi resposta do Deep Research que é melhor que trabalho final de aluno. São, sei lá, 12 páginas, várias referências, bem escrito, etc. Então, se você estiver preparando uma apuração mais longa, se você estiver fazendo um estudo de mercado, né, eu quero cases de uso de IA na radiodifusão na América Latina. Ele vai lá e consegue pescar algumas coisas e organizar bem no relatório. Então, recomendo bastante testar esses features.
Hoje em dia também o editar texto é mais simples, tipo, se você pode usar no app do ChatGPT, por exemplo, você pode escolher lá e pedir para ele deixar aquele pedaço de texto com nível de leitura mais complexo, né, nível universitário, nível ensino fundamental. Então, essas adaptações que a gente fazia no texto estão ficando cada vez mais simples. Então eu vejo, não sei se vocês sabem, a Globo, ela meio que criou um modelo próprio. Não sei exatamente, tecnicamente, o que, que eles fizeram, mas eles têm um negócio que ajuda a construir roteiro, ou pelo menos criticar roteiros, que ele foi treinado, ou seja, ele tem uma base de dados de muitos roteiros anteriores e eles trabalham. Essas sugestões de texto já são baseadas no passado de, digamos, um manual de redação de roteiros da Globo. Ah, esse tipo de ferramenta deve ficar cada vez mais comum porque é muito mais simples de construir algo assim hoje do que era há alguns meses atrás. Então, você tem editores no ChatGPT, mas não é difícil imaginar num futuro próximo para várias redações, várias emissoras de diferentes tamanhos, tendo alguma ferramenta que já busque as melhores práticas, o manual do estilo, enfim, para poder fazer coisas mais ou menos mais padronizadas, né, mais dentro do padrão da empresa. Outra coisa que é muito útil também, que não era no início dessa revolução de IA, é o uso de IA para análise de dados. Né? Às vezes você recebe uma planilha vai fazer uma matéria, recebe uma planilha, ou você tem digamos, um relatório de anunciantes ou de assinantes, alguma coisa que você quer avaliar. Você não precisa mais de depender de uma pessoa na redação que entenda muito de Excel para fazer as análises. Joga a planilha no ChatGPT e começa a fazer perguntas, né? Qual que é o salário médio? Qual que é, se a gente aumentasse em 5% isso aqui, qual que é a projeção para o próximo semestre? Tem várias coisas que você pode fazer em linguagem natural, que ele resolve muito bem porque ele usa, né, embaixo do capô, ele está usando uma linguagem de programação. Ele cria um programinha em Python e faz a análise de dados antes de entregar a resposta. Então, recomendo muito quem não está usando ainda, quem ainda gasta muito tempo em planilha, Power BI, essas coisas, eu acho que dá para usar mais essas ferramentas. Outra coisa que eu acho que é muito útil, que as pessoas ainda estão usando pouco, são essas ferramentas de construção de aplicativos ou de sites. Eu listei algumas que eu gosto mais, Lovable, Rapid Agent, V0, mas é basicamente você entra no site, entra numa dessas ferramentas e fala, ó, eu quero um site que controle estoque de alguma coisa, tem o login, tem um jeito de você imputar novos produtos ou alguma coisa assim, ou distribuir tarefas. E o negócio cria um site, coloca ele num servidor na nuvem e já roda para você. Ele faz tudo, né? Não é simplesmente o chat GPT que escreva um código para mim. Não, não, ele faz todo o processo, inclusive conectar com base de dados, proteger por login. Então, essa coisa de programação com o IA está ficando muito, muito avançada. É, Inclusive, tem gente que tem vários prognósticos aí para os programadores de que, enfim, vai ser uma dos empregos mais afetados por IA. A gente acha que quando a IA cresce tem mais demanda por gente de programação, por exemplo, mas pode ser que, pelo contrário, o que vai acontecer é que a IA vai permitir que pessoas que têm bom gosto, repertório, boas ideias, gestores de produto, designers, sejam capazes de criar mini aplicativos, sem necessariamente a ajuda do pessoal de TI. Para nós de humanas é incrível. Ah, eu dei um exemplo aqui, deixa eu ver se abre essa página aqui, mas foi basicamente eu peguei um roteiro de um vídeo que eu gravei, que é justamente sobre o Deep Research, coloquei
no ChatGPT, transforme este roteiro em uma estrutura de página. E aí eu fui no Lovable, que é um desses aplicativos, e pedi para ele criar um site. E eu acho que dá para ver aqui. Ele criou um site, chama. Não sei se vocês conseguem ver o site aqui. Ah, então, esse site aqui, essa landing com os ícones bonitinhos aqui, o texto, as animações, esse link aqui de experimentar para eu pegar esse prompt e já jogar no chat GPT, tudo isso aqui, essa comparação, tudo isso aqui foi feito a partir do meu doc e com 4 prompts no Lovable. Ele criou um site, está na nuvem, qualquer um pode acessar. É, E eu poderia colocar aqui embaixo um lugar para capturar lead e acessar depois no banco de dados. Então não é simplesmente uma paginazinha estática. Eu poderia fazer outras coisas aqui nesse lugar. Então eu acho que esse é um recurso que pouca gente tem usado. Eu já criei aplicações bem complexas usando esse tipo de coisa. Recomendo experimentar um pouco. Como eu falei, a gente às vezes fica refém da TI e eu acho que ter um pouco a liberdade de prototipar algumas soluções ajuda bastante. Outra coisa que eu acho que vocês devem ter acompanhado, o ChatGPT recente, né, criou aquela ferramenta de edição de imagem. Todo mundo usou para fazer, né, animação, desenho animado de alguma coisa, mas é super complexa. Tem várias coisas que são possíveis fazer. Pegar uma foto, mudar a cor de algum elemento, tirar um elemento. Então de novo, mesma coisa de outros tipos de aplicação. A gente era muito refém de algumas pessoas que eram muito boas na técnica. Sempre tem um mago do Photoshop, né, numa organização, e a gente é dependente para fazer, às vezes, alterações mínimas, porque as ferramentas são complexas. Então, o que a IA permite é você chegar lá subir uma foto e para pegar, ó, tira esse negócio daqui, coloca essa outra coisa e a qualidade é muito boa. Então, esse tipo de aplicação vai ser cada vez mais comum. Que show da Xuxa é esse? Tem, você pode não só as criação de imagem, mas também, muito em breve, as animações. De você pegar uma foto de uma pessoa e conseguir animar de um jeito cada vez mais realista. Vídeo melhorou muito. Eu acho que a gente ainda está um pouco longe de, sei lá, substituir um apresentador por algo sintético. Você já deve ter visto demos, né? Um jornal na China que faz isso, mas a real, e eu não estou falando isso porque eu estou conversando com uma associação de pessoas desse meio, eu acho que ainda demora um pouco porque as pessoas ainda valorizam humanos fazendo esse tipo de coisa, né? Mas a gente vai ver mais dessas aplicações, desse tipo de funcionalidade, rodando nas aplicações que a gente já está acostumado. O próprio Canva que eu estou usando aqui. Agora, o Canva tem um monte de coisa que você pode gerar planilha, é, texto, criar imagem, várias dessas coisas que você deveria fazer em aplicações separadas cada vez mais elas estão concentradas na própria ferramenta que as pessoas usam, Word, PowerPoint, etc. E eu acho que áudio, né, acho que tem muita gente aqui de rádio também, eu acho que é a fronteira que vai ser cada vez mais atacada no sentido de que é muito fácil criar áudio com qualidade. Eu, por exemplo, tenho um modelo aqui da minha voz. ah, Se eu der o play aqui, uma situação peculiar no mercado brasileiro de petróleo. A empresa optou por importar petróleo da África devido aos preços mais elevados cobrados pela Petrobras no mercado doméstico.
Então ela é perfeitamente igual à minha voz, eu coloco qualquer coisa ali, eu posso gerar um podcast por dia, eu só escrevo o roteiro e ele tem lá a minha voz. Você pode criar um banco de vozes, né, dos talentos da emissora e trabalhar com isso de outras formas. É, a gente pensa muito em. A gente fala muito, a gente vive uma era em que os algoritmos estão jogando coisas mais personalizadas, mas os algoritmos eles ainda são pegar coisas que já foram feitas e empacotar e colocar para pessoas de interesse semelhante. Eu acho que o que a IA permite com ferramentas como essa é criar conteúdos personalizados para pessoas X. Então, eu não acho que a gente está muito longe de ter, né, assinantes recebendo, cada assinante recebe um boletim matinal na voz do apresentador favorito. Cada pessoa pode receber um negócio diferente. E a IA serve tanto para gerar como para extrair informações. Eu coloquei um vídeo de 1 hora aqui, de uma entrevista que vocês fizeram, e você joga nessa ferramenta no AI Studio, tem os links aqui, e você pede para ele, só com um link no YouTube, criar um resumo e fazer com os timestamps, e ele cria. Isso acelera bastante, o trabalho, né? E só, assim, questões estratégicas do uso de IA nas organizações. Esse livro eu gosto bastante, infelizmente ele não tem tradução em português, de um pesquisador que chama Ethan Mollick, que ele fala que o que a gente vê cada vez mais são ciborgues silenciosos, né? São pessoas que a gente tem na equipe. Às vezes o maior especialista de IA numa empresa é o assistente júnior de marketing. E é uma pessoa que antes gastava 2 dias para fazer uma determinada tarefa e hoje faz em 15 minutos. E não necessariamente a gente vê ganhos de produtividade na empresa, porque se a chefia não sabe que ele gasta muito menos tempo usando essas ferramentas, e ele não tem incentivos para produzir muito mais, né? Ou seja, não vai ganhar salário, não vai ganhar uma promoção, acaba que esses ganhos não são absorvidos pelas organizações. Então, eu acho que para a gente usar a IA de uma forma sustentável e interessante dentro das organizações, a gente tem que alinhar os incentivos, né? Promover as pessoas que fazem isso e compartilhar boas práticas e bons usos dentro das organizações. E eu não sei vocês, né, no mercado específico aí do Paraná, como que vocês estão vendo, mas conversando com diferentes indústrias, inclusive de indústrias criativas, o que eu tenho visto que toda discussão de IA, ela tem a conversa de vai acabar com o emprego, vai fazer isso, aquilo. E eu não vou ser a pessoa que vai falar, não vai ter nenhum impacto, porque a gente já está vendo o impacto claro em freelas. Basicamente, pessoas que tinham freela de dublagem, de tradução, copy simples, né, de escrever textos, de marketing. Essas pessoas freelas que não tinham, né, não tinham contrato com as organizações, elas estão perdendo oportunidades de trabalho já, porque se o seu trabalho pode ser substituído por um prompt bem feito, a empresa não vai contratar. Então, é claro que do lado de empresários de vocês, vão assim, bom, tem uma oportunidade de corte de custos aqui, mas a gente sempre tem que tomar cuidado com o backlash, né? Assim, com o que vai vir. Se você começa a substituir jornalistas, repórteres, radialistas por IA, vai ter um problema, não, vai ter um problema de imagem também, né? Então, acho que é relevante navegar por esse mundo. Eu falei meio rapidinho, mas como eu falei, essa apresentação vai tá disponível. Eu mando o link depois, os links também dos meus vídeos e contato.
Mas eu queria só, assim, só para abrir a conversa, mas como eu falei, eu estou interessado em ouvir um pouco de vocês, quais são as dúvidas que vocês têm, questões, etc. Então, vou abrir aqui para a gente conversar. Rapaz, profundo, tem bastante coisa, né? Tem Aham. bastante. Turma, dúvidas, interações, o que vocês mandam? Um de cada vez, pessoal. Clássico. Tá tudo Deixa, bem. deixa eu Pedro, puxar. tudo Aí, bem? foi. É Rodrigo Martinez aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre, Guilherme. Parabéns pelo tema aí. Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, tem duas coisas, né? Sempre vem a questão que você falou da perda de emprego, e tal. Eu acho que isso é uma coisa que não é inerente à nossa capacidade de resolver, porque teve a Revolução Industrial, tem Revolução Tecnológica, isso vai acontecer mesmo e a gente não pode segurar. Mas eu vejo muita gente, assim, parece bobo, mas eu vejo muita gente querendo usar a IA para fazer o seu serviço, e não para melhorar o seu serviço. Num sentido mesmo preguiçoso da história. Puta, eu não vou colocar aqui porque ela resolve para mim e eu não preciso trabalhar, né? Então acho que a gente tem que criar uma cultura dentro das empresas. Não, isso vem para te ajudar a você resolver alguns problemas, talvez com mais eficiência, com mais rapidez, com mais. Como é que você vê no mercado de São Paulo que mais evoluído que o nosso e até dentro dessa área criativa, indo para a nossa área aí de rádio e televisão, como é que você vê que as pessoas estão usando isso? Porque eu vejo muito isso aqui em Curitiba, cara, desde os meus filhos, que tem de 13 a 18 anos, até dentro aqui da minha empresa, eu vejo as pessoas com a cabeça de usar IA não para melhorar a produtividade, não para ser mais rápido, para ser mais eficiente, mas assim, para resolver o problema dela e ela ficar de boa. Parece uma pergunta meio tosca, mas eu sinto isso. Eu acho assim, primeiro que a maioria das empresas no Brasil, de maneira geral, mas não só, acho que é um negócio geral, ainda não estão usando muito para produtividade, tipo, não tá rolando ainda um salto de produtividade em várias empresas pelo uso de IA, né? Não tá, ainda não tá rolando. Então não é um problema específico do Brasil ou do Paraná ou de uma mentalidade X. Eu acho que as pessoas ainda estão tentando encaixar a IA dentro dos fluxos de trabalho normais, né? Então ela vai dar uma mãozinha, mas ela não vai revolucionar, né? Assim, se com a IA você consegue acelerar o tempo que você ia fazer a apresentação, ao invés de gastar 2 horas, gastar 1 hora e 15, foi ótimo, mas não revoluciona, digamos assim, né? E eu acho que poucas pessoas começaram a usar de uma forma um pouco mais. Eu acho que o que a gente tem que pensar mais é de uma forma um pouco mais ambiciosa o uso de IA. O que eu quero dizer com isso? Você pega, por exemplo, pegar uma indústria totalmente diferente, o iFood. O iFood, toda vez que alguém faz um pedido, faz uma busca no iFood por alguma coisa e não tem resposta, não tem nenhum restaurante que ofereça o negócio na cidade, cidades pequenas, por exemplo, eles guardam isso, né, essa informação. Ó, na cidade pequena aqui, alguém pediu tapioca à noite e ninguém oferecia. Depois de um determinado número de buscas, eles usam o IA para olhar os cardápios dos restaurantes da cidade, para ver os ingredientes das coisas nos cardápios e perguntar, mandar mensagem para o restaurante: ó, tem gente afim de tapioca e você tem ingrediente, porque eu sei que você faz outros pratos que usam esses ingredientes. Tá afim de oferecer? E aí sugerem alguma coisa. Então, esse é um tipo de produto totalmente novo, né, que não seria possível não fosse a inteligência É. artificial. Então, por que eu te fiz essa pergunta, Pedro?
justamente para a gente chegar aí naquilo que você falou. Porque o que eu entendo? Eu entendo isso dentro da minha própria empresa também. Enquanto a gente não coloca... Porque a IA, a gente fala, IA. Mas eu sou meio cético agora ter a revolução da IA. O Google é IA. A partir do momento que você ia pesquisar no Google e ele Uhum, buscava na internet para você, a gente usa o Google há quantos anos? E agora a uhum. gente vem com a revolução da inteligência artificial. A gente já usava a inteligência artificial. Ela só está ficando mais inteligente, mais produtiva e mais contributiva, com mais contribuição para nós. Então é o seguinte, o que eu realmente penso é que todas as empresas, seja qual ramo foi, no nosso ramo de rádio e televisão também, a gente tem que entender que isso não dá para vir de baixo para cima mais. Não é o meu editor que vai usar a IA lá no jornalismo, ou o cara que vai... É isso aí que você falou. Tem que passar a ser a estratégia da empresa. Eu vou usar a Uhum. inteligência artificial como estratégia da empresa. Eu fui lá ver quais são os ingredientes que estão usando, a tapioca, não sei o quê, mas passou a ser uma estratégia da empresa. Não, eu vou fazer uma estratégia de usar a inteligência artificial, colocar no meu jornalismo para buscar matérias de todos os lados, para eu tornar o meu jornalismo mais eficiente, mais criativo, mais contributivo, mais... Enfim, mas aí você fez um planejamento de cima para baixo da empresa. Não é com todo respeito, mas não é o cara que está ali, o editor, ele vai melhorar isso aí que você falou, não vai revolucionar. Ele Claro, vai ele vai usar. gastar 2 horas, vai gastar 1 hora e 15. Não, eu concordo que tem que ter um direcionamento, né? Eu tô de acordo com isso. Só é porque às vezes no direcionamento, se não tiver, né, bons exemplos, talvez, né, Você usou de simplesmente forma use errada. IA, mas use IA como, né? É, e eu acho que ainda há muita coisa a ser explorada. Falando com do nosso setor, falando especificamente com o jornalista, eu falo muito com o jornalista do palestra em redação, etc. E eu vejo muita resistência ainda de jornalistas, por exemplo, para usar essas ferramentas, né? Porque, enfim, pode estar errado, tem viés, tem N coisas e ainda tem muita resistência. E como eu falei, eu acho que as ferramentas estão melhorando muito e eu acho que vale a pena, se você teve uma experiência ruim, vale a pena revisitar. Eu acho que vale a pena pensar em novos formatos. A NBC nas últimas Olimpíadas pegaram o apresentador principal deles lá para fazer, tipo, pegar uma versão sintética da voz do cara, né? Tipo essa que eu mostrei, para fazer alguns boletins para os assinantes específicos nos esportes que eles gostavam. Eu acho que tem outras formas de você explorar, tipo, cobertura de eleições. Você pode gravar 3 horas de entrevistas com um candidato e deixar as pessoas fazerem perguntas e vai soltar a resposta de acordo com a pergunta que a pessoa fez, né? Enfim, eu acho que tem várias coisas que a gente ainda pode explorar no uso de IA para além Você pode, inclusive, usar ela para te ajudar a pensar, né? Eu tenho um amigo meu, muito Sim. amigo, que é médico em Miami. Cara, meio gênio, e tal, foi embora para Miami, é médico em Miami. Você sabe que tem um dos hospitais que ele trabalha, que ele estava me explicando, que é o seguinte: o paciente vai receber o laudo de um exame, ou ele vai receber um diagnóstico médico. Ele recebe hoje o diagnóstico de uma IA, de um programa de IA que eles receberam, que eles compraram para o hospital, e eles recebem um outro diagnóstico do médico. Então, o médico pega o diagnóstico da IA e compara com o dele e estuda em cima daquele diagnóstico, porque às vezes aquilo tem uma amplitude que talvez só o médico não tinha, né? Porque ele tem Uhum. várias informações junto, mas aquilo não é uma verdade absoluta. Está ajudando o médico a pensar. Então, se a gente usar a inteligência artificial, mas aí eu entendo o que você fala no jornalismo, que eu vejo aqui na minha empresa também. Os jornalistas ficam com esse medo de a gente tem que quebrar essa cultura de que aquilo vai ser errado, ou não sou eu que estou fazendo, não é minha propriedade intelectual. Aí vem um monte de coisa que a gente tem que usar a inteligência, mas aí vem o ponto que eu falei no começo, a gente tem que usar a inteligência artificial
para colaborar com a gente e não para fazer a gente ser preguiçoso e não fazer nada. Uhum. É. Não, eu concordo. Eu acho. Enfim, eu acho que tem muitos usos diferentes. Eu acho que vai permitir as pessoas serem mais produtivas, mas aí você entra numa questão que é: se todo mundo for super produtivo, você vai precisar de menos pessoas para trabalhar naquela empresa, né? Porque o mercado não é infinito. Então, é por isso que as pessoas têm algum receio de começar, de usar algumas dessas coisas. É difícil, eu acho assim, hoje a pessoa que usa isso, né, coloca no arsenal, eu acho que ela sai muito na frente. Como você falou, esse negócio de o diagnóstico do médico vale para tudo, né? Assim, se você pega análise de contrato, por exemplo, você tem um contrato, você joga ali, fala, ó, dê uma olhada, não é para ser necessariamente a decisão final, mas fala assim, ó, vê se tem algum erro básico que você enxerga nesse contrato, alguma vulnerabilidade, ou analisar a partir de dados da concorrência, o que você sugeriria de estratégia. É um meio esquisito, porque às vezes, se eu usar a IA, ela funciona melhor se você tratar ela menos como uma ferramenta, uma tecnologia. Por isso que eu acho que é diferente do Google, porque o Google você não podia fazer esse tipo de coisa. Você não podia chegar e falar assim, analise esse contrato. Você não podia Não, falar. eu não quis falar que eu concordo com você 100% que é diferente do Google, mas eu quero dizer para você que o Google já era uma inteligência artificial. Assim, ele era. Assim, quem é. No meu Já é, início do né? trabalho de jornalista, eu tinha que ir até, acho que algumas pessoas aqui pegaram isso, né? Você tinha que ir no CEDOC para buscar o arquivo para, né, assim, pensa, pesquisa. Fala assim, o que que a gente já falou sobre esse assunto? Era absurdo, né? Um negócio que hoje em dia a gente dá como dado que você gasta segundos para um negócio que às vezes você tinha que ir no 15º andar, enfim, né? Era um outro planeta. A gente já teve muitos ganhos nisso. Mas as pessoas não têm a impressão de que evoluíram muito apesar do Google, porque também a tecnologia trouxe N distrações, grupo de WhatsApp, Instagram, TikTok, enfim, acaba que a gente ganhou mais tempo de trabalho, mas a gente também ganhou menos foco, enfim, essa é uma outra discussão longa sobre os impactos da tecnologia. Ô Pedro, deixa eu emendar aqui a próxima pergunta. Um dos focos de resistência com relação à IA é a questão ecológica, porque né, os servidores consomem sim muita energia, tem toda essa questão de consumo de água para refrigeração, enfim. Isso é uma realidade, a IA sim consome uma energia descomunal? Não, isso é mais contido, porque tem até teve uma fala, acho que foi semana passada ou retrasada, de um dos CEOs que disse, você dizer por favor e obrigado para a IA Ah, está custando milhões para não, gente. eu acho, E acho que as aí, isso é uma pessoas. realidade ou não? Não, eu acho que ele é bem exagerado. Acho que o Sam Altman só respondeu um tweet lá, né? Falou assim, pô, quantos por favor e tal. Mas, na verdade, assim, a gente não tem uma noção clara de quanto de energia que gasta. A gente sabe que 3% do aumento do uso de energia nos próximos 10 anos será em data centers, mas não só de data centers de inteligência artificial. Ver um vídeo da Netflix gasta energia pra cacete, muito mais que 1.000 buscas no chat GPT e ninguém se importa. Aliás, se você olhar, sei lá, 10 anos atrás, tinha campanha do Greenpeace falando para você tomar cuidado com um monte de vídeo que você olhava no Netflix. Porque é muita banda que você consome, né? Armazenamento mais transmissão de banda consome energia. Então, gasta-se menos do que se imagina. Quando fala assim, é como se fosse 50 copos d'água, alguma coisa assim. Isso é baseado numa estimativa a partir do GPT-3, pré-chat GPT, e de lá para cá os modelos estão muito mais eficientes no gasto energético. Então, assim, não é que falar, não existe nenhum impacto. Obviamente existe, existe um impacto, mas o tempo que, se você deixar a tela ligada e ficar mexendo em várias coisas na internet, buscando insights,
versus o chat GPT te dar a resposta em 2 minutos, o tempo a menos de tela ligada, no net você está economizando energia, entendeu? Então, eu acho que Você essa compensa. é uma coisa que compensa. Mas eu acho que, assim, só, né, talvez menos relacionado, mas energia, a gente só não tem mais IA no mundo hoje porque existe gargalo energético. Assim, é, o Facebook está basicamente religando usina nuclear nos Estados Unidos, o Grok da xAI, eles estão usando termoelétrica construída meio que a toque de caixa. O Google instalou o novo data center dele na América Latina. É no Uruguai, porque lá tem energia abundante e limpa. Então, é um gargalo. Assim, de fato, se a energia fosse mais barata, o chat GPT seria mais barato. Legal, legal. E vou para uma pergunta indiscreta aqui também. Quanto você, Pedro, a gente sabe que, pô, tem inúmeras opções de IAs gratuitas por aí, mas quanto você, Pedro, investe em IA por mês? Bom, eu não sou um bom exemplo porque eu tenho uma consultoria, eu dou, assim, literalmente meu trabalho é testar essas coisas, né? Então, a minha experiência é meio que ruim, mas é, eu gasto para lá de R$ 1.500 por mês. Mas, Ah, obviamente, você tem retorno disso. eu tenho retorno, enfim, né? Eu estou sempre testando as principais coisas. No caso específico, né, você tem a assinatura Pro do ChatGPT, que custa, só ela custa US$ 200 por mês, né? Então é muito caro. Não faz sentido para o cidadão comum pagar isso, mas eu uso bastante, assim, como eu falei, a minha consultoria, eu faço algumas soluções, tipo, crio programas de IA, crio programas para empresas diferentes, até para o governo, e eu consigo fazer isso sozinho, né? Eu tô ao tempo assim, não, tem mais demanda, acho que eu preciso contratar mais gente. E toda vez que eu acho que eu preciso contratar mais gente, sai alguma ferramenta que meio que resolve para mim. E o que está acontecendo agora, eu acho que é importante, né? É um gancho para falar de um negócio. Eles estão começando a criar ferramentas mais complexas e mais caras. Não sei se alguém já usou o Manus AI, né? Esse novo chinês aí. É caro pra Eu cacete também. fiquei sabendo dele hoje, que é aquela questão que você baixa, você tem créditos, aí você tem que ficar indicando para ganhar mais crédito, mas que ele é sim muito caro, por isso que tem esse esquema todo de crédito, uma espécie meio premium, né? Ele tem o sistema de crédito, mas assim, com os créditos gratuitos dá para fazer pouquíssima coisa, mas é, ele é o que a gente chama de agente de IA. Então você não é um chatbot, um assistente que você pede uma coisa e ele vai ajudando, né, consertando o texto, alguma coisa. Não, não, ele faz a missão inteira. Se eu falar assim, ó, faz uma pesquisa aí sobre todos os associados, né? E cria um site em que tem o link para cada um deles, com um breve histórico de cada e foto. Enfim, eu posso dar um prompt gigante e ele vai gastar 1 hora e meia para fazer e vai fazer tudo. Vai fazer a pesquisa, vai juntar isso numa planilha, vai criar um site, vai subir um site no servidor, vai testar se o site funciona, tudo isso. Então, ferramentas como essa estão ficando mais comuns. E tem gente que o Dario Amodai e outros caras chamam de a força de trabalho digital. Vai, você vai, ao invés de ter, sei lá, time de vendas, vai ter 2 pessoas e 3 agentes. E tem agentes que já são caros. O Nubank aqui usa um negócio chamado Devin, que custa, sei lá, US$ 500 por mês. O Devin é uma assinatura de IA que ele é meio que um programador que você dá uma missão, fala, ó, tem um problema aqui no site, tal coisa está acontecendo, conserta. E o negócio faz, cria o código, testa, dá o deploy, ele faz todos os passos, né, de forma autônoma. Então isso está começando a rolar e obviamente está começando a assustar um monte de gente, né?
Mas essas coisas vão ser mais caras, porque é caro mesmo, exige muito tempo de execução do código. Turma, eu acho que a gente tem tempo para mais uma última perguntinha rapidinha e objetiva. Alguém? Bora lá, Maria, bora lá. Eu posso arriscar uma pergunta. vai lá. Então, É, então bora, Oi, Denis. oi sobre. A pessoal, estão Mari, me ouvindo? aí, Sim, A deixa eu Mari tinha cansar. pulado na tua frente ali no chat, mas vamos tentar então de uma maneira bem objetiva fazer vocês dois então rapidinho. Oi, pessoal, tudo bem? Eu cheguei meio tardinha já, um pouquinho na reunião. Mas eu sou professora e pesquisadora de rádio, né? E tenho acompanhado também um pouquinho sobre essa questão aí da inteligência artificial. E eu queria perguntar, assim, o que que você acha, Pedro, da relação, da inteligência artificial com a voz e a relação com o comunicador? Porque se a gente for pensar no rádio, uma das maiores grandezas do rádio ou de cada emissora é a relação do ouvinte com a identificação da voz do comunicador, né? Então é um pouco nesse sentido minha pergunta, rapidinho. Fecho aqui. Obrigada, gente. Bom, obrigado. Essa é uma pergunta. Enfim, a gente pode passar muito tempo falando disso, mas eu acho. é, De novo, eu não estou falando isso só porque é este grupo aqui, mas o excesso de coisas digitais produzidas, né, sintéticas por computador, eu acho que vai fazer as pessoas terem até um apreço maior por coisas feitas por humanos também. Do mesmo jeito que, sei lá, tem gente que compra ovo de R$ 22 porque a galinha anda livre, né? A gente gosta de coisa artesanal, gosta de coisa orgânica. Já tem associação americana de Human Made, né? Tem um selo, isso é feito por humanos. Então, acho que é exatamente isso que você falou, a conexão das pessoas, né, com a voz. Eu acho que isso ainda vai ter um valor. Então, eu entendo que as pessoas se preocupem, mas eu acho que a gente tem que. E eu acho que, inclusive, na hora de trabalhar o valor, né? Assim, por que que o que a gente está fazendo é importante e relevante? Não é simplesmente gerar informação, levar alguma coisa para o público. Beleza, conteúdo é importante, mas eu acho que a conexão ela não pode ser desprezada. Eu acho que a gente tem que cada vez, inclusive cada vez mais, à medida que as pessoas conseguem o conteúdo, a informação sob demanda com essas coisas de IA, a gente tem que reforçar justamente esse outro ponto. Ó, a gente é capaz não só disso, é capaz de ouvir, de criar conexão, emoção e outras coisas que a máquina não é capaz de fazer. Denis, bora lá. Temos mais um minuto. Minha pergunta era sobre quando você faz uma pesquisa com o IA, você também está passando dados para essa inteligência, para ela ser mais generativa, para ela ser mais personalizada, e isso vai personalizar essa inteligência, também dá direito dela te conhecer melhor, dela ter mais informações sobre você, que o mercado também usa contra você, tipo, teu comportamento, teu consumo, seu, no que você gasta, o que você faz, o que é o seu interesse. Esse tipo de dados, como que eles cuidam disso? Porque a gente vive dando dado para a inteligência artificial, para a internet, para o Google, e a gente não consegue acessar muitas dessas informações. Eu acho assim, no caso dos chatbots de IA, né, esses assistentes, ainda eles não usam, na média, eles não usam o que você conversa com eles, porque não é uma informação, digamos, de alta qualidade para treinamento de modelos. Informação de alta qualidade, ela é tagueada, tipo uma imagem com uma descrição, etc. Então, ao contrário de tipo o nosso consumo no Instagram, o jeito que a gente interage com o ChatGPT não é usado para o treinamento do modelo ainda. Mas ele é usado para criar memórias, né? Assim, o ChatGPT, não sei se você já usou isso, você pode perguntar o que que você sabe sobre mim. É, e, e é um outro tipo de relação que é até mais profunda ou
possivelmente mais profunda do que o que as redes têm, que o Google tem, que o Facebook tem, né? Porque ele é capaz de, digamos, raciocinar um pouco, baseado nas memórias que ele tem de você. Tipo, ele pode perguntar, literalmente isso aconteceu. Eu perguntei, o que que você sabe da minha família? Ele falou, ó, eu sei disso, 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 sei que sua esposa tem isso, inclusive como que está a sua esposa. Esse é um negócio que o Google não faria, o Facebook não faria, e o ChatGPT tem essa memória. Eu acho que eles vão explorar isso de um lado para aumentar o lock-in nessas ferramentas. Você vai usar o ChatGPT porque ele é o seu assistente, seu amigo que conhece você. Vai ser menos para explorar com publicidade, em servir publicidade direcionada, e mais em dificultar ou aumentar o custo de você trocar essa ferramenta por outra. Então, eu acho que é uma outra lógica, né? É menos da publicidade, que é o que a gente está acostumado com os algoritmos de Facebook e Google, e mais de lock-in. Eu não ficaria surpreso se no futuro sua assinatura do ChatGPT é, permitisse você logar em outros serviços e quando você logasse com a sua assinatura do ChatGPT, ele já traria o seu histórico personalizado, assim, profundamente. A Júlia falou que as pessoas usam o ChatGPT como terapeuta, é literalmente o número um do uso de ChatGPT hoje no mundo, né? Tem um estudo da Harvard Business Review que saiu 2 semanas atrás, é terapia. ChatGPT é um negócio que pode aumentar a produtividade, pode fazer isso e aquilo, mas as pessoas estão usando para terapia. Então, é aí que vai ser explorado as suas questões de privacidade. E eu acho que é razoavelmente seguro, tá? Assim, a gente coloca coisas absurdas no nosso e-mail, a gente não tem problemas em conversar com amigos no WhatsApp, em colocar segredos da empresa nos documentos do Office, no Excel. Então, eu não vejo muita diferença de usar isso no ChatGPT. Bom, Pedro, obrigado, cara, pelo teu tempo, por compartilhar aqui com a gente um pouquinho do teu conhecimento. Esse é um assunto que, cara, a gente ainda tem muito o que divulgar por aqui. E sei que, bicho, se a gente for fazer uma palestra, uma reunião como essa de novo na semana que vem, a gente já tem assunto novo, a gente já tem mais coisa, a gente já tem coisas diferentes para falar sobre. De qualquer maneira, aqui pontualmente às 18 horas era para ser, já estamos atrasados para o fim, então 18h02. Te agradeço imensamente pelo teu tempo, pela disposição e estamos junto aí nas próximas. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Pessoal, Parabéns então, mais uma vez, parabéns pela organização aí.